Galera, uma das maiores preocupações, principalmente em quem está de olho nesse cara aqui, o Série S, é o armazenamento. Ele tem 500 GB de memória, uma parte se vai para o sistema e o resultado é que nós temos 300, menos de 400 GB disponível para games. Uma das opções é usar as conexões USB para ligar drivers externos, e aí você consegue pôr alguns jogos lá, ou copiar temporariamente para manter aqui, ou mesmo rodar diretamente desses drives alguns deles. Nesse vídeo nós vamos mostrar como é que é o processo de cópia e também como é que fica o nível de performance, quanto demora para copiar e quanto demora para abrir um jogo instalado em um dispositivo externo. Galera, para esses testes, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou usar de referência aqui um jogo com um porte relativamente grande para a gente poder comparar isso, que é o Gears. Ele tem aí, como vocês já estão vendo na tela, 55 GB, é um jogo com um porte grande e vamos experimentar fazer a transferência dele. Para os testes, nós vamos usar dois dispositivos diferentes. Vamos experimentar aqui um dispositivo um pouco mais comum, que talvez a galera vá usar, que é um HD externo USB. Este modelo aqui da Western Digital Black, ele é um modelo de 160 megabytes de transferência no modo leitura, né, dos dados. Ele usa a interface USB 3.1, quer dizer 3.2, se eu não me engano, desse cara aqui. E outra situação é se você usar um armazenamento um pouquinho mais rápido. Então nós temos em ação aqui este modelo da HyperX, o Exo, e aí já temos 500 megabytes de transferência de leitura teórica, e já é um dispositivo SSD, então ele é mais rápido. Vou começar então primeiro experimentando a transferência, como é que funciona você instalar esse dispositivo e fazer a cópia. Para isso então eu vou conectar no Xbox Series S o nosso HD externo, vou ligar aqui na porta da frente mesmo, todas usam a mesma tecnologia, então você não deve ter diferença, mesmo tecnologia USB, então não deve ter diferença de performance. Conectado, nada aconteceu no momento, não, ó, ele percebeu que algo foi conectado. Aqui ele diz, se você escolher armazenamento para mídia, então música, vídeo e imagens, você pode manter qualquer conteúdo atual, ou seja, se eu pegar e usar esse dispositivo para, por exemplo, músicas ou para salvar os meus replays de jogos, aparentemente não tem problema, não preciso formatar nem nada do tipo. Agora, olha, se você for usar esse dispositivo para jogos e apps, a unidade precisa ser formatada, ou seja, se eu quiser instalar aplicativos que vão abrir nele, eu vou precisar formatar ele. Como a gente vai fazer testes de performance, eu vou formatar ele para a gente poder depois testar, abrir um jogo direto dele. Então vou mandar formatar. Pode ter até 30 caracteres o nome do dispositivo, vai se chamar isso aí mesmo. E não, eu quero manter a localidade atual. Ele perguntou se eu quero que esse HD seja o lugar padrão para instalar aplicativos. Não, continua sendo a memória interna o lugar padrão. E vamos mandar formatar para ver quanto tempo leva. E aparentemente já aconteceu, nem pulou uma interface mostrando progressão ou algo do tipo, então acho que terminou. Para migrar é muito fácil. Então você vai vir aqui nas configurações, vai na parte de sistema e armazenamento. E aí você tem os jogos instalados, temos bastante do espaço já usado do Série S, até porque ele realmente não tem tanto espaço assim. Enquanto que o que nós acabamos de colocar não tem nada de espaço, então não tem nada ocupado. Então eu vou vir aqui no nosso armazenamento interno e eu vou mover ou copiar. No caso a gente vai experimentar então o Gears, os 55 GB deles, deixa eu me tirar da frente aqui para vocês verem. Tem a opção de mover o selecionado, se fosse mais de um jogo dá para marcar vários. Vou mover o selecionado. Ele já só tem outra unidade, então ele já adivinhou que eu quero mover para o Western Digital e mandei mover. E aparentemente já foi lá para a fila de... Essa é a fila onde a gente vê atualizações, instalação de novos jogos. Ele jogou para lá a nossa instalação e começou já em quase 2% aqui, pelo visto. Tá indo bem. Vamos ver se ele dá uma estimativa de quanto tempo ele precisa. E 8 minutos. Então mover... a estimativa que ele está dando, né? Esse tipo de coisa costuma variar com o tempo, dependendo do tamanho do arquivo, não sei o quanto ele vai acertar na mão. Ele está estimando que vai precisar de 8 minutos para mover os 50 GB. Essa é a situação de... Normalmente quando a gente vê esse tipo de armazenamento, o tempo de escrita, que é escrever os dados, né? Os dados estão passando do armazenamento. Está girando o disco, deixa eu mover com bastante cuidado isso aqui. Mas está movendo os arquivos da memória interna do Série S para cá.
Normalmente a escrita de dados é onde nós temos menos performance. Então isso quer dizer que eu imagino que ele leve mais tempo para copiar os jogos do Série S pro dispositivo externo do que ele vai precisar do dispositivo externo depois a gente devolver pro Série S. Mas vamos experimentar. Vou esperar terminar aqui a transferência e aí a gente descobre. Vou tentar reverter esse processo. É bom reservar uns 10 minutinhos mais ou menos se você quer transferir um jogo de porte grande, como é o caso ali do Gears. Agora eu quero fazer o processo inverso. Como eu disse, a escrita normalmente é mais lenta do que a leitura. Então, em teoria, a nossa velocidade pode ser melhor para copiar de volta. Eu vou vir aqui no Western Digital, vou pedir para mover e copiar de novo. Isso é bem bom copiar também. No caso do Adrena aqui vai ajudar que a gente pode baixar no Série X, copiar para um HD externo e copiar de volta para o Série S, por exemplo. Não vou ter que baixar 2 vezes o jogo. É sempre útil para a gente esse tipo de recurso. Parece muito fácil isso. Beleza? Mover a seleção. Vamos jogar esse cara de volta para o nosso armazenamento interno. Ele já deu até uma estimativa de espaço que vai ser ocupado, que é sempre bem-vindo, né? Ter uma noção do quanto que vai encher lá o nosso armazenamento interno do Série S. Começou a cópia. Bom, com ele copiado eu consigo mostrar uma coisinha para vocês aqui. Então, já foi um tempo melhor, né? Não levou os 10 minutos como havia levado o HD, mas ainda precisou aí de mais de 5 minutos para fazer essa cópia. Vou mostrar para vocês o que acontece quando o jogo, ele como é o caso do Gears. Primeiro deixa eu garantir que ele não está aberto. Ele não está aberto, beleza. Quando o jogo é de nova geração, ele é indicado, ele recebe essa indicação, esse S e X que aparece. Tá vendo que tem o Fortnite, o Forza, o Warzone, o Gears também tem isso. Isso indica que ele é um jogo já adaptado para o Série S e Série X, para a nova geração. E quando você instala ele em um drive externo, como é o nosso caso aqui, né? Eu movi ele para o HyperX, esse SSD externo da HyperX. Se eu mando abrir, acontece aqui, ó. Para jogar Gears 5, você precisa transferi-lo para uma placa de expansão de armazenamento ou armazenamento interno. Isso acontece porque, como essa arquitetura da Velocity do Xbox, ela tem especificações mais rápidas de largura de banda, os desenvolvedores que trabalham em games desenvolvidos para a Série S e Série X, eles têm isso em mente. Então, se você adiciona uma mídia externa, que é o nosso caso aqui, né? Nós estamos usando agora, o jogo está instalado aqui no SSD externo, ele não atende essas especificações e o resultado é que o jogo pode não funcionar direito. Então ele não deixa eu jogar. É por isso que eu coloquei aqui, você vê que deu uma mensagem de erro e não vai rolar de a gente usar ele. Próxima coisa que eu quero testar, vamos testar um armazenamento mais rápido. Então a gente testou agora com HD. Vou trocar para SSD, deixa eu até fazer um testezinho aqui, porque quando a gente vem na interface, aqui em configurações, sistema, armazenamento, tá aqui o Western Digital, não tem uma opção de desconectar ou alguma coisa do tipo. Então, só por um pequeno experimento, eu vou pegar e tirar e ver o que rola. Aparentemente ele só desaparece das opções mesmo, nem uma mensagem de corromper arquivos ou algo do tipo. Não sei o que aconteceria se eu puxasse isso durante uma transferência, também não sei se eu recomendo testar, porque não parece uma boa ideia mesmo. Mas nada aconteceu feijoada aqui, aparentemente. Vamos fazer o seguinte agora, vou usar um armazenamento mais rápido. Então nós temos aqui, este é um SSD externo da HyperX, modelo aí que sobe para 500 megabytes por segundo a taxa de leitura, né? A taxa de leitura é sempre um pouco mais alta que a de escrita. Vou conectar ele aqui para a gente ver como é que fica o processo de transferência. Então já vou por aqui. Vamos ver se ele vai ser identificado. Conectei certo? Peraí. Apareceu. Eu quase puxando. Na hora que ele deu ali. Já apareceu com uma das mídias disponíveis. Agora o que eu vou fazer é migrar. Vamos ver a diferença de migrar o jogo agora para um SSD externo ao invés de um HD externo. Então vou pegar aqui o Gears. Vocês verem aqui, ó, mover a seleção. Né? Marquei só o Gears. Ele já sabe que o único dispositivo outro é o HyperX, então é para ele que a gente vai mover. E vamos ver como é que se sai o processo.
Vamos aproveitar e vamos transferir ele de volta aí para o Xbox, para a memória interna dele. Vamos ver quanto tempo ele leva. Então, armazenamento. Tá aqui, né? Tá no externo. Vamos mover ou copiar. Mover seleção. Vamos ver que vai usar. Nossa série S já não tá com muito espaço, não. E vamos mandar ver quanto tempo vai levar. E agora a cópia realmente foi bem melhor. Como a gente tem uma velocidade de leitura mais alta do que de escrita, então mesmo no caso do SSD externo aqui, ele acabou se saindo melhor quando a gente copiava dele para a memória interna do Série S. E aí a gente teve pouco mais de 2 minutos pelo que eu acompanhei aqui. Ele copiou realmente muito rápido o jogo. Foi tranquilo de mover esses 50 GB. Bom, e a outra dúvida que fica é: como os jogos que é possível jogar num dispositivo externo, como eles vão abrir? Se você vai perder muita performance usando um HD ou um SSD externo. Para isso a gente teve que trocar o game, porque obviamente Gears, como vocês viram, ele não ia deixar ser aberto num dispositivo externo. Por isso que a gente usou de referência outro game, que foi Hellblade: Senua's Sacrifice. E nesse jogo a gente conseguiu abrir, tanto no SSD quanto no HD. Tivemos uma diferença de performance, a gente experimentou quanto tempo ia levar para carregar uma fase. E na memória interna, nós tivemos em 7 segundos o jogo carregado. Enquanto que o SSD, o HyperX SSD aqui, o Evo, ele conseguiu carregar a fase em 9 segundos. Então, se você tem um dispositivo super rápido, USB, ele não fica tão mal comparado com o armazenamento interno. Mas lembrando que esse aqui é um dispositivo de um valor alto. Aí, na casa dos 500 GB, você já tem quase R$1.000 de custo. Um SSD de alta performance como este daqui. E o HD externo, algo que talvez alguns de vocês vão experimentar para liberar um espacinho aqui no Série S, ele levou 17 segundos. Então não é horrível, 17 segundos não é um tempo de carregamento pesado, mas vê como subiu bastante, de 7 para 17. Nós temos mais do que o dobro. Então em um game como Red Dead, talvez você vá sentir bastante esse tempo de carregamento. Algum jogo que precise de mais tempo, mais que o dobro vai ser um tempo respeitável se você comparar quanto leva para carregar no Série S na sua memória externa, né, na sua memória interna versus a memória externa. Bom, galera, esses foram alguns testes com armazenamentos externos, como é mover os jogos. É possível, principalmente se você está numa situação crítica, se está faltando espaço no Série S, você ir lá e mover para um dispositivo externo, né, mesmo que seja um HDzinho aí tradicional, você consegue mover. Vai ter que reservar uns bons 10 minutos para esperar, dependendo do tamanho do jogo, para você colocar ele aqui. E quando quiser voltar a jogar ele, não ter que baixar do zero, você consegue puxar ele de volta. O processo em si está muito bom. A interface do Xbox Series S e X, né, que são as mesmas interfaces, tá bastante prático. Como vocês viram, o processo é muito fácil e é viável. A única coisa é que leva um tempo para você fazer. E outra coisa que você tem que ter em mente também é que se você for inventar de usar um dispositivo externo para você instalar os seus jogos, você vai ter que formatar ele por padrão do Xbox, então ele já não serve para outras coisas. E também que os tempos de carregamento aumentam bastante. E aí vai da sua experiência. Depois que você se acostuma com o tempo de carregamento de um SSD, a gente fica mal acostumado. Então eu já vou avisando que talvez não seja a experiência ideal. Se você comprou um Série S, ou tá de olho, você vai comprar um Série S e tá desconfiado que os 360 GB ali que ele tem disponível não vão ser o bastante para você, talvez você deva cogitar um outro carinha que apareceu ao fundo, encarando os nossos testes aqui atrás. O Xbox Series X, que ele já aumenta para 800 GB o espaço que você tem disponível. Talvez seja mais jogo mesmo, se você suspeita que não vai dar espaço para você fazer isso. Você investir mais, comprar o Series X, que também vai ter outros benefícios, como aumento da qualidade gráfica, vai poder usar mídias externas, né? Vai poder comprar um jogo usado, por exemplo, você vai conseguir pôr o Blu-ray ali. Então, talvez você deva cogitar se você acha que os 300 GB aqui do Series S não são bastante. Mas é viável, é fácil de fazer. Você mover arquivos para um HD externo e depois trazer de volta quando você for jogar. Como vocês puderem ver, é um processo viável. Galera, para mais testes com os consoles aí da nova geração e também outras coisas que a gente testa aqui no Adrena, hardware e tudo mais, só ficar de olho aí no canal que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo for ao ar. Só assinar aqui, ele deve mandar uma notificação. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!